Vamos para a palavra? Então vamos em Mateus capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 ao 4. Depois eu vou ler o versículo 24 e somente a parte A do versículo 25. Todos acharam? Posso fazer a leitura? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Lá no versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Apenas para fechar, você repete comigo assim: basta ao discípulo, ser semelhante ao seu mestre. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, nos alegramos na presença do Senhor, a igreja reunida para glorificar e exaltar o nome do Senhor que vive e reina. Oh, meu Pai, uma noite de um clima ameno, gostoso, a igreja, Senhor meu Deus, rende graças ao Senhor pela chuva, a chuva que tem molhado a terra e que tem, Senhor meu Deus, tornará as colheitas viçosas. Abençoa os agricultores da nossa região. Abençoa, Senhor meu Deus, Rio Verde é um celeiro do mundo. Rio Verde, Senhor meu Pai, é uma região que mana leite e mel, e todos os agricultores de Goiás, do sudoeste goiano, do Brasil, Senhor, em especial do sudoeste, de Rio Verde região, eu peço a bênção do Senhor. Coloca, Senhor meu Deus, um anjo para cuidar de todas as veredas, todas as terras onde está sendo plantado o alimento. Não deixa faltar a chuva, não deixa faltar a bênção. Repreende o devorador e o migrador e o cortador na vida desses produtores, Pai. Eles são a força motriz do nosso país, que leva, Senhor, alimento para os 4 cantos do mundo. Faz da nossa região uma região próspera, e permita que nós possamos alimentar não só o Brasil, mas o mundo para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu vou falar sobre a excelência do chamado. Nós sempre somos chamados para alguma coisa. Em se tratando de Deus, Deus nos chamou para ser discípulos. No culto anterior, eu trouxe uma estatística importante, que vale a pena repetir. Normalmente, quando nós perguntamos, qual a sua religião? A pessoa fala, eu sou crente. O estado de crença não é religião. A crença, na verdade, ela é um fenômeno que acontece em qualquer fé, em qualquer religião. O satanista é crente. A Bíblia diz que o diabo é crente. Então, ser crente não é religião. O Novo Testamento relata essa expressão crente apenas 15 vezes. Outra hora você pergunta para alguém qual a sua religião.
a pessoa fala: eu sou cristão. Cristão não é crença, é um estado onde você se encontra, é um movimento do qual você faz parte. Isso não é religião. Quando alguém te perguntar qual é a tua religião, você diga: sou discípulo do Senhor Jesus. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento? 3. Sabe quantas vezes aparece a palavra crente no Novo Testamento? 15. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo no Novo Testamento? 269 vezes. Mas por que as pessoas não se autodenominam ou não se reconhecem como discípulos? Porque ser discípulo dá trabalho. Quando alguém se autodenomina discípulo, pode ter certeza que ele é fruto de horas a fio de investimento. Não se faz um discípulo do dia para a noite. E na formação de um discípulo, se não houver o sobrenatural, essa pessoa não se consolida como discípulo. Quantos anos Jesus discipulou o apóstolo Pedro? 3 anos e meio. No momento da morte de Jesus, Pedro estava pronto? Não. Quantos anos Elias discipulou Eliseu? Há quem fala em 11 anos. Quantos anos Barnabé discipulou Paulo? Quantos anos Barnabé discipulou João Marcos? Queridos, um discípulo não se faz de afogadilho. Um discípulo não se faz do dia para a noite. É do conhecimento dos irmãos que eu gosto de batata. Diga batata. Gosto. Não pelo biotipo. Dizem que todo fofinho gosta de batata, mas não por isso. Eu fui ao restaurante, como sempre faço no domingo, comprar uma maionese pronta e batata. Eu falei: quanto tempo demora a batata? Ela disse: 10 minutos. Falei: pode entrar para o Guinness, porque fritar batata em 10 minutos tem que ser campeão. Que bom seria se a gente produzisse discípulos com essa rapidez. Nós encontramos igrejas aí que trabalham com célula. O meu respeito às igrejas que trabalham com célula, funciona, é bíblico. Mas elas querem produzir líderes em 90 dias. Elas querem produzir discípulos em 90 dias. Diga comigo: impossível. Não. Quanto tempo Jesus trabalhou com Pedro? 3 anos e? Pedro estava pronto? E com 90 dias? Irmãos, a verdade precisa ser dita. E aqui não vai uma crítica barata, não. Aqui vai uma construção em cima do concreto. Quando é verdadeiramente que Pedro ficou pronto? Demorou. Por quê? Um discípulo não se constrói a toque de caixa. Um discípulo não se constrói no apagar das luzes. A vida de um discípulo não acontece às luzes da ribalta. Nós vamos ter pessoas sendo formadas, discipuladas ao longo de um processo. Eu quero dizer para vocês, a grande derrota das igrejas evangélicas é porque elas têm se disposto a fazer membros. As igrejas evangélicas têm se disposto a fazer crentes. A igreja evangélica tem se disposto a fazer cristãos. Mas o dia que a igreja entender que ela precisa formar discípulos, tudo muda. Ide por todo mundo e fazei crentes. Não é. Ide por todo mundo e fazei membros de igreja. Não. Ide por todo mundo e fazei protestantes. Não. Não, não e não. Ide por todo mundo
e fazei discípulos. O discípulo é alguém que tem o DNA do Senhor Jesus. O discípulo é alguém que está muito bem formado. O discípulo precisa estar firmado na palavra. O discípulo precisa estar firmado na verdade. E a verdade não faz curva. A verdade não se negocia. Desculpa, igreja. As nossas igrejas, na grande maioria evangélicas, não têm pregado a verdade, porque a verdade corre com as pessoas. Um dia eu ouvi de um sacerdote romano: olha, a gente não desfaz esse culto às imagens, porque se nós falarmos a verdade, o povo vai embora. Há poucos dias atrás, um sacerdote romano em cadeia nacional criticou o culto a Maria. Menino bonito, quem entendeu, levanta a mão. Tomou um banco de quase um ano fora da mídia. A verdade não faz curva. E muitas pessoas não pregam a verdade porque a verdade, de certa forma, ela é excludente. De certa forma, a verdade ela não vem de encontro com a necessidade das pessoas que querem ouvir um evangelho que faz cócegas no ouvido. Nós precisamos ser atalaias. Nós precisamos ser boca do eterno. Precisamos falar da parte de Deus. Se tiver que sermos cerrados ao meio, a despeito do que aconteceu com o profeta Isaías, pois que nos cerrem. Se tiverem que nos crucificar de cabeça para baixo, a despeito do que fizeram com o apóstolo Pedro, pois que nos crucifiquem. E se tiverem que cortar nossa cabeça, a despeito do que fizeram com Paulo de Tarso, pois que cortem a nossa cabeça. Mas a verdade precisa ser falada. A igreja evangélica precisa sair dessa fantasia, dessa ilha de fantasia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente não forma discípulo. Sabe por que nós precisamos de uma faculdade de teologia? Porque as igrejas não funcionam. Se a igreja funcionasse, irmãos, não precisava de faculdade de teologia. Isso aqui é uma faculdade de teologia. Sabe por que você encontra igrejas abarrotadas de pessoas vazias, que não conseguem mudar o mundo? Por que um homem como John Wesley consegue mudar a Inglaterra, a Europa e o mundo? Por que avivalista como Charles Spurgeon entra para a história como alguém que falou com a autoridade da parte de Deus, salgou toda uma geração? E por que 40 milhões de evangélicos não conseguem mudar esse país? Essa semana o pastor Evandro, a gente estava no carro, ele falou: quantos evangélicos tem em Rio Verde? Eu disse para ele: 15% da população de Rio Verde é evangélico. 15% de 210 mil dá 40 mil? Nós temos 40 mil evangélicos em Rio Verde. Pasmem, Rio Verde está pior. É um povo que não salga. Sabe por que não salga? Porque não é discípulo. Vira e mexe nós encontramos pessoas que têm dado mau testemunho e carregam no peito, carregam no carro um slogan: presente de Deus. Eu e minha família servimos ao Senhor. Irmãos, quem é discípulo salga. Quem é discípulo é luz. Quem é discípulo é diferente. Quanto custa ser um discípulo? Aí que está o X da questão. Custa caro. Vou mostrar para você quanto custa ser um discípulo. Vai em Lucas capítulo 14, versículo 26. Evangelho de Lucas 14, versículo 26. Olha o quanto custa caro ser um discípulo. Todos acharam? Nós vamos abrir
A Bíblia é só aí, e você vai ficar tranquilo, tá? Não vou cansar você. Congregação, amém? Congregação, dá um glória a Deus aí. Congregação, viu? Olha o que diz aqui: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qual é o preço para ser um discípulo de Jesus? Ir contra a família. Aí você fica louco. O irmão me perguntou, falou: pastor, eu não entendo essa passagem. Pois é, e olha que essa tradução foi light. Tem tradução que fala: aquele que não odeia pai e mãe. Ai, Jesus. Por quê, irmãos? Porque a palavra correta é odiar mesmo. Porque lá na cultura oriental, aborrecer, no caso, é odiar. Só que é uma força de expressão oriental que significa o seguinte: se o seu pai e a sua mãe for mais importante do que o seu Jesus, você não é discípulo. Se a tua mulher e os teus filhos for mais importante do que Jesus, você não é discípulo. Se a tua vida é mais importante do que o senhorio de Cristo, você não é discípulo. Então nós temos muita gente crente, nós temos muita gente cristão, muito protestante, muito evangélico, mas discípulo de Jesus, pouco. Por que ser discípulo é difícil? Porque começa de um abandono de tradição de família. Tem gente que bate no peito e fala assim: eu sou paulista, de família quatrocentona. Quem já ouviu essa expressão? Depois eu vou te explicar o que é família quatrocentona. Eu vou te contar quem é que veio de Portugal para colonizar o Brasil. Você vai entender direitinho quem são os ancestrais desse belo rapaz. Vou te falar depois, tá? Um pouquinho de história do Brasil. 21 de abril de 1500. As três caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, estava na proa Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha. Vou contar essa história para você depois, viu? Vou te contar quem é que veio para o Brasil aqui trabalhar no Cabo da Mansinha, da enxada. Viu? Vou te dizer quem é que veio alegrar os homens que trabalhavam na Juquira. Você vai entender que ser família quatrocentona não tem nada de engraçado. Então, nós vamos ter que abandonar, abrir mão dessa tradição de família. Para com isso. Eu carrego no corpo as marcas de uma diabetes, tradição de família. E várias coisas espirituais que nós enfrentamos, lutas e dissabores e problemas com o mundo espiritual, vêm de família. Então eu quero dizer para você que nós vamos ter que abrir mão de família. Ah, pastor, mas Jesus que é para honrar pai e mãe. Quem disse? Quem falou que eu disse que não é para honrar? Pai e mãe, eu te amo. Pai e mãe, eu vou cuidar de você, mas nunca vou abrir mão da minha fé em Jesus. Meu filho, se você quiser seguir esse Jesus, saia da minha casa. Pai, mãe, adiós. Eu já me vou. Se você aceitar Jesus, você não é mais meu filho. Estou deserdado. Por Jesus, irmãos, nós abrimos mão de tudo. É isso que a Bíblia está falando. Eu estava preparando uma moça para batizar. Quando eu ainda estava na igreja presbiteriana, eu era presbítero. Eu era professor de catecúmenos. Isso no século passado ainda. Faz muito tempo. E aí a moça, preparando para batizar, não perdia as aulas pela manhã. Um determinado dia ela sumiu das aulas. Eu então fui procurar a pessoa que a havia levado para a igreja. Eu falei: fulano, cadê aquela menina que estava fazendo a aula de batismo? O pai dela falou que se ela se batizasse em uma igreja evangélica, é para ela arrumar as malas e sair da casa dele. E o que ela fez? Entre sair da casa do pai e da classe de batismo, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele.
Se você não aborrece pai e mãe, você não pode ser discípulo de Jesus. Quem entendeu, levanta a mão. O teu vizinho vai te hostilizar. Ele é espírita. O teu patrão vai te hostilizar. Ele é romanista. O teu supervisor vai te hostilizar. Ele é ateu. Dane-se. Ser discípulo de Jesus é aborrecer pessoas. Ser discípulo é viver na arte de aborrecer pessoas. Quem pode dizer amém? Amém. De verdade? Aí não pode negar. O Pedro, quando foi chamado para o vestibular da vida, negou. Tomé, quando foi chamado para o vestibular da ressurreição, não acreditou. Os discípulos de Emaús, no momento em que foram chamados para o vestibular do caminho, não reconheceram Jesus. Você vai ser chamado à prova. Para ser aferido como discípulo, tem que aborrecer. Amém ou não? Amém. Tem um pessoal aí, de uma seita, que eu não vou citar o nome. Esse pessoal não serve o exército. Esse pessoal não vota. Esse pessoal é indigesto. Mas eles têm a fé deles. E pela fé deles, eles deixam até o filho morrer por falta de transfusão de sangue. Pode até ser errado a hermenêutica que eles aplicam na vida deles, mas eles vão às últimas consequências pelo que eles creem. Dizem que o muçulmano ora 5 vezes por dia. Então eles são discípulos de Maomé. E nós? E nós? Quando eu me converti a Cristo Jesus, no começo da minha fé, ainda tinha aquela cultura romana de levar o filho para benzer. E eu me lembro que uma vez eu falei para minha esposa: pega as meninas escondido do pastor e leva para benzer. Não tem vergonha disso, irmãos. Pedro, onde você vai, eu também vou. Eu fiz o mesmo que Pedro fez, neguei Jesus. Hoje eu descobri que o sacerdote sou eu, e quem vai benzer em nome de Jesus sou eu. Pastor, mas o menino tem quebrante. Olha o que esse povo põe nos filhos da gente, quebrante. Que quebrante, você é filho do Deus Altíssimo. Ora, que não tem quebrante que encosta. O negócio é que a gente não crê, não vive como discípulo, não toma posse da autoridade. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Expulsai demônios, curai enfermos. Está aqui, gente. Olha o que está falando aqui. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre o espírito imundo. O que é o quebrante? Ah, é um espírito imundo. Então saia em nome de Jesus. Para expelir e para curar toda sorte de doença. O que é quebrante? É uma doença. Está curado em nome de Jesus. A gente nem sabe o Deus, nem conhece o Deus que serve. Nem conhece. Chama o pastor, chama o pastor que o menino adoeceu. Vai lá, rapaz, põe a mão na cabeça do teu filho e repreende a enfermidade. Oh, meu Deus, ajuda, cadê o pastor? Meu Deus, vai matar outro. Você é discípulo de Jesus, há autoridade na sua vida. Segundo item do chamado para ser discípulo, segundo obstáculo, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é a cruz? O que é a cruz? Pastor, a cruz é o sofrimento. Não, irmão. A cruz não é o sofrimento. A cruz te faz sofrer,
mas a cruz é a tua missão. Qual é a tua missão? Eu nasci para cuidar de 2 filhos, então cuide dos teus filhos. Essa é a sua cruz. Eu casei com uma mulher abençoada. Cuida dela. É toda sua. De segunda a segunda. Sem direito à devolução. As minhas, quando vão casar, eu leio o beabá para o candidato. Não tem devolução. Mas eu não sabia que essa menina era brava. Não sabia porque não quis saber. Porque quando a gente namora é tão lindinho. Ai, nervosinha. Ai, que gracinha. Leva para tua casa. Viu? Depois de 1 ano ela ficando nervosinha, vamos ver como é que estão os seus ânimos. É, filho. Leve a tua cruz até o Calvário. E se você achar que a sua está pesada, pega a minha. Que aí você vai saber o que é cruz, amigo. Aí é cruz de tu. Pega a minha, cidadão. Viu? Vai de lambuja umas calúnias. Vai de lambuja umas difamação. Vai de lambuja alguém que passa a te odiar gratuitamente. Vai de lambuja aí uns demônios que atacam na madrugada. É, filho. Glorifica a Deus pelo que Deus te deu para fazer, faça. Carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz microscópica e para de achar que ela é grande. Grande é a tua falta de fé. Parar de achar que a mulher do vizinho é mais bonita. Bonita é a sua, rapaz. É, meu irmão, tudo que é dos outros é melhor. Vai. E qualquer que não tomar a sua cruz, quem é discípulo, sabe da sua luta e não foge dela. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, e o que é pior ou melhor, você vai pegar a cruz e só tem um trajeto. Não, eu vou por Cuiabá, você vai por Goiânia. Todos os caminhos levam a Roma, leva não. Não, porque Deus é brasileiro, Deus também é japonês, filho. Deus é americano, é alemão. Para com isso. Deixa de romantismo. Pega a tua cruz e só tem uma trajetória. Seguir os passos de Jesus. Quem é discípulo segue os passos do mestre. Quem é discípulo conhece a sua missão. Eu demorei para descobrir a minha. A minha é para ser casado com uma só mulher, para cuidar de 2 filhas e agora um neto lindo. Uma igreja abençoada de um povo mais lindo. Esse povo dessa igreja é o povo mais bonito de uma igreja batista nacional central. Nessa rua não tem nenhum povo mais bonito batista do que vocês. Amém ou não? Glória a Deus. A excelência do chamado também nos fala de uma outra situação. O versículo 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que você tem? Diga nada. Você não tem nada, filho. Eu nunca vi um caixão com gaveta. Eu nunca vi um caixão sendo enterrado junto com um caminhão, com mudança. Até o casal, quando morre, vai em 2 caixões. Não dá para ir num só. Não tem caixão coletivo. Tem cova coletiva, tem túmulo coletivo, mas caixão não. O que é que você tem? Fazenda? Você não tem. O que é que você tem? Carro? Você não tem. Você não tem. Você está
mas você não tem. Você está proprietário de uma fazenda, você está proprietário de uma casa, mas essa casa não é sua. E a Bíblia diz que aquele dentre vós que não renunciar tudo que tem por Jesus não é discípulo. Por isso que é difícil ser discípulo. E agora complicou? Eu vou ter que aborrecer minha mãe? Vai. Eu vou ter que aborrecer minha mulher? Vai. Eu vou ter que aborrecer meu filho? Vai. Eu vou ter que aborrecer minha vida? Vai. Eu vou ter que tomar minha cruz? Toma a tua cruz. Eu não tenho mais caminho próprio, agora eu tenho que andar atrás de Jesus. Exatamente. E tudo que eu tenho não é meu. Isso é a vida de um crente. Pastor, mas isso é escravidão. Entenda uma coisa. Você deixou de ser escravo de Satanás para ser escravo de Jesus. Ou você está nas garras do Satã, ou você está nos braços de Jesus. Põe isso na sua cabeça. Nesse mundo, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Essa é a dualidade maniqueísta. Ou você é do bem, ou você é do mal. A diferença é que o diabo, ele te dá prazer, mas ele te cobra muito caro. E Jesus, irmãos, no conta-gota te abençoa todo dia. A diferença é que com o diabo você pode tudo, com Jesus nem tudo te convém. Essa é a diferença. É por isso que ser discípulo é tão nobre, é por isso que ser discípulo é tão grande. O Senhor te constituiu para ser boca para as nações. E nós vamos ter que colocar alguém do nosso lado para treinar. Nós somos treineiros, nós somos aqueles mentores, mentoreadores. Eu pergunto para você, quem você discipulou nos últimos 5 anos? Quem tem 10 anos de crente aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem discipulou alguém? Discipulado não é descer para o lado. Discipulado não é descer paulada. Discipulado é formar, é andar, é cuidar. Quem você cuidou? Quem você de fato ganhou para Jesus? Vai na minha igreja. Isso não é discipulado. Nossa, mas aquele pastor nosso é uma benção. Vai lá. Isso não é discipulado. Eu vou passar na sua casa, vou te pegar para te levar na igreja. Isso não é discipulado. Se permanecerdes na minha palavra, podereis ser meus discípulos. Para você discipular alguém primeiro, você tem que estar em cima da rocha. Para você discipular alguém, segundo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação. Então você precisa conhecer a Bíblia. Obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Prega o evangelho, quer seja oportuno, quer não. Escuta, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é ser discípulo. E isso é formar discípulo. A Bíblia diz o quê? Ide por todo mundo, fazei discípulos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. O terceiro, ide por todo mundo. Qual o próximo mandamento? Batizai. Qual o próximo mandamento? Participai da ceia. Nós temos pelo menos 5 mandamentos. Qual é a pessoa que você discipulou? Escuta, se nós morrermos daqui a tantos anos, quem é que vai estar nos esperando nos portões do céu? Talvez seja só Jesus. E se for só Jesus, amém. Mas e se tiver almas que você ganhou para Jesus te aguardando? A gente discipula com os exemplos. A gente discipula com o estudo da palavra. Nós discipulamos com investimento de tempo. Pega alguém para cuidar, gente. Mas de verdade. Pastor, mas o fulano é tão chato. Pois é, irmão. Cada um tem um problema. Uns são chatos, outros são xarope. É assim, irmão. Nós estamos num mundo onde o prazo de validade das pessoas com a gente é muito curto. Logo, logo a gente enjoa. Hoje os relacionamentos são todos assim, sabe? Superficial. Hoje não tem profundidade em nada. As pessoas não toleram mais ninguém. Acabou. Como é que você vai seguir a Jesus se logo, logo você se enjoa dele? Eu estou cansado de ver gente aqui que enjoa de Jesus. No meu tempo tinha uma música que dizia: você não é doce de coco, mas eu enjoei de você.
Por favor, firma na palavra, firma na rocha, aguenta firme, vai vir vendaval. Vai ter gente que vai tentar esfriar a sua fé, vai ter gente que vai tentar matar os seus sonhos. O diabo vai vir e vai dizer: não vai na igreja não, você está cansado. Ou não vai na igreja não, ou você não... Para. Então nós vamos ter que ser resiliente, nós vamos ter que ser firme, nós vamos ter que ser forte. Ser discípulo é isso. Não estou com vontade de almoçar, mas para manter o modelito, eu almoço. E repito. Não estou com vontade de trabalhar, mas para manter as contas em dias, na segunda-feira eu estou lá, sorrindo para o patrão. Queridos, a gente não faz só o que gosta, não. Quantas vezes eu vim na igreja sem vontade de vir, mas só eu sei que você nunca passou por isso. Vontade mesmo é de ficar em casa. Quantas vezes eu vim pregar precisando de ouvir alguém pregando. Ou você acha que todo dia a gente é um Billy Graham? Você acha que todo dia o pastor está na crista da onda? Só no reteté. Não, irmão, tem dia que você está só o bafo. Só o bafo. Só o sofrimento e só a tristeza. Decepcionado com pessoas. Problema de saúde. Mas nós temos um compromisso. E o nosso compromisso aqui não é com homens, é com o Senhor. Como é que você vai começar uma semana dura, difícil como essa que vai vir, sem ter passado pelo aprimoramento da palavra? Amanhã, quando você chegar no trabalho, você vai se lembrar: o pastor disse que eu preciso me vincular 100% a Jesus. O pastor disse que, em termos de fé, o que minha família fala não vai ser contabilizado. O pastor disse que eu preciso carregar a minha cruz, e a minha cruz não é fácil, mas é minha. O pastor disse que eu preciso abrir mão de tudo e me vincular a Cristo Jesus. Parece fanatismo, parece loucura, mas é o que está escrito na Bíblia. Se você discordar, você está discordando da palavra de Deus, não é de mim. Eu recebi o chamado para cuidar de rebanho. Cuidar de rebanho não é fácil. E quando eu recebi o chamado no ano de 2002, eu disse para Deus: 40 anos eu vivi para mim, agora eu quero viver o que tocar para frente para o Senhor. Não vou falar o resto, porque dá a impressão que você está dando o resto para Deus, né? Mas até os 40 eu vivi para mim. Sabe? Desde os 29 anos ali, meio crente, meio barro, meio tijolo, aquele negócio assim, sabe? Meio tatu com cobra, você não sabe bem o que é. Um dado momento a gente começa a se posicionar, começa a abrir mão de algumas coisas que dá prazer, mas não é lícito. Algumas palavras, alguns gestos, alguns locais, algumas pessoas. E você começa então a colocar a tua fé dentro do fio da navalha, e você começa a caminhar e entender que Deus quer excelência de você. O teu chamado é muito importante. Porque eu fui analisar e pensar, falei: Senhor, com quantos macumbeiros eu andava? Com quantos pais de santo eu andava? O único que se converteu fui eu. Então eu sou especial. Porque os outros já morreram, quase tudo. Quase tudo já morreu na miséria. Na miséria, miséria. Porque feitiçaria, irmãos, leva a pessoa à miséria. E eu fico olhando e falo: poxa, mas Deus foi lá na encruzilhada e separou eu. Eu sou especial, sim. Agora eu tenho que fazer jus a esse chamado. A excelência do chamado é você saber para que você foi chamado. Eu fui chamado para fazer a vontade do Pai. Eu fui chamado para influenciar vidas. Um certo empresário norte-americano trabalhava em uma empresa de bebidas, que eu não vou dizer o nome, o refrigerante mais vendido do mundo. Adivinhação, Deus não gosta de adivinho, hein? Adivinhação é pecado. Pois bem, e um empresário da área da informática, que eu também não vou dizer o nome, mas que é o celular mais caro do mundo,
foi até esse rapaz e o convidou para trabalhar com ele nessa grande empresa de telefonia. Ele disse assim para esse empresário que até já morreu, disse assim: não, eu não posso, eu trabalho numa empresa que está no mundo inteiro. Aí o famoso dono de uma empresa de celulares disse assim para ele: até quando você vai ficar adoçando a boca das pessoas? Eu estou te chamando não é para adoçar a boca de ninguém, eu estou te chamando é para transformar o mundo. Irmãos, quem é hoje que não anda com celular? Quem é hoje que não está o tempo todo? Transformou ou não transformou? Nem que seja para pior, mas transformou. Quem que não está o tempo todo? Às vezes você está sendo uma bênção na sua religião. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você está sendo uma bênção lá nos teus conceitos, na tua filosofia pessoal, mas Deus não quer isso de você, Ele quer usar você para transformar o mundo. E a única coisa de verdade que transforma o mundo, coisa santa, coisa sagrada, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem condição de tirar um homem de uma macumbaria, de uma encruzilhada, de uma droga, de uma cachaça, de uma prostituição, do homossexualismo, de tudo. Celular não dá conta. Refrigerante adocicado não dá conta. Pois se o refrigerante está submisso ao poder da máquina do celular, a máquina e o celular está submisso ao poder da palavra, que é muito maior. Quantos aqui viviam no pecado? Quantos aqui era vergonha para a sua família? Quantos aqui estava decretado para morrer? Quantos aqui, irmãos, não tinha esperança? Quantos aqui que quando morresse não saberia para onde ia? E hoje você sabe para onde vai, você sabe a quem serve, você está colocado nas alturas, assentado junto com Jesus nas regiões celestiais. Irmãos, Deus nos tira da lama e nos torna dignos de ser chamados filhos de Deus. Oh meu Deus! Gente, viver com Jesus é muito bom e morrer com Ele é melhor ainda. Não nega teu Jesus não. Proclama a tua fé. Fala-se mal do Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna nunca escondeu a sua Bíblia. Onde ele ia, a Bíblia dele estava do lado dele. Você pode até ter defeito, mas seja alguém que não nega a sua fé, seja um discípulo. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ainda não era discípulo. Sabe por que Pedro escolheu ser crucificado de cabeça para baixo? Porque já era discípulo. Sabe por que Paulo matou Estevão? Porque não era discípulo. Sabe por que Paulo foi decapitado em Roma? Porque já era discípulo. Quando nós somos discípulos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e seremos testemunhas em todos os 4 cantos da terra. Como é que está a tua fé? Amanhã, como é que você vai se comportar no seu trabalho? A partir de agora, como é que você vai ser provedor da sua casa? Tem marido que acha que ser provedor em casa é só botar dinheiro. Para com isso, larga de ser bobo. Botar dinheiro em casa é obrigação nossa. Macho foi feito para trabalhar mesmo, para carregar peso. Ala Deus, olê. A mulher está escutando lá. Nós temos que trabalhar mesmo, irmão. Como disse o meu médico, o homem tem que morrer em pé. O homem tem que morrer trabalhando. Mas escuta, não é só isso que nós precisamos fazer. Quem vai proclamar o nome de Jesus na tua casa é você, homem. Porque se você não fizer esse papel de provedor espiritual, a tua mulher vai fazer e vai ficar feio para você. Porque quando Deus não pode usar um homem, Ele usa uma mulher. Quando Ele não pode usar nenhum homem nem uma mulher, Ele usa uma criança. Quando Ele não pode usar nenhum homem, nem uma mulher, nem uma criança, Ele usa uma mula. Quando Ele não pode usar a mulher, o homem, a criança, e nem a mula, Ele usa uma pedra. Ninguém cala a boca do Todo-Poderoso. Deus não é refém de vontade humana. Eu me converti numa igreja presbiteriana, agora eu vou abrir aqui.
Eu aceitei Jesus numa igreja evangélica que mais tarde se transformou em igreja presbiteriana. Saí daquela igreja presbiteriana e fui para outra, despreparo emocional. Chegando lá, Deus me ensinou que quem sai pela porta do fundo repete a série. E eu tive que apanhar de pinhola e não podia correr, porque agora era Jesus que estava batendo. E eu fiquei ali. O Senhor então me chama no ano de 2002, no dia 7 de julho, para o ministério. Em novembro eu decido obedecer ao Senhor. No dia 5 de janeiro do ano de 2005, eu estava em Londrina, começando o meu curso de teologia. E tudo o que eu queria era ser pastor presbiteriano. Eu não queria ser pastor batista, nem sabia. Eu queria ser um pastor presbiteriano. Fiz os meus planos, estabeleci como deveria ser. Eu ia cuidar de uma igreja assim, de uma igreja assado, mas não foi a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja a qual eu fazia parte fechou as portas. O líder daquela igreja entendeu que eu não podia ser pastor presbiteriano, porque eu não havia feito um seminário numa faculdade presbiteriana. São as placas. E aí eu tive que sair daquela igreja e vim para uma igreja pequenininha, uma congregação de 5 pessoas. Não sabia eu que era numa igreja batista que o Senhor iria me usar. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus não é refém de homem. Igreja presbiteriana não quis, a igreja batista quer. Igreja batista não quer, a Assembleia de Deus quer. Deus não é refém de vontade humana. Ai daquele que acha que consegue colocar rédeas em Deus. Olha, Deus, aqui funciona assim. E pega Deus e coloca numa caixinha. Olha, Jeová, aqui funciona assim. O Espírito Santo não pode manifestar com tanta força. Tem que ir devagar, Paráclito. Então, não. O nosso Deus, é soberano. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Se Ele não puder usar a igreja presbiteriana, Ele usa a igreja batista. Se Ele não puder usar a igreja batista, Ele usa a igreja metodista. Se não puder usar a metodista, Ele usa a Assembleia de Deus. Se Ele não puder usar a igreja, Ele vai fazer milagres na nossa vida. João Wesley cantava uma música que dizia assim: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Amém? Você é a igreja onde você estiver. Daqui a pouco a igreja vai para casa e a tua paróquia será a tua casa. Daqui a pouco você vai evangelizar o seu marido, e o teu discípulo é o teu marido. E não desanima, porque nem que seja na hora da morte, ele pode entregar a vida para Jesus. Oh, misericórdia, Jesus, amém, glória a Deus. O importante é ser salvo. Deus te abençoa. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Vai com fé. A tua casa é a tua igreja. Santifica na tua casa. Que música que está entrando lá? O que é que está passando na televisão? O que é que estão olhando na internet dentro da tua casa? Computador tem que ficar no corredor, onde todo mundo passa. Negócio de computador no quarto, onde o menino entra e tranca a porta, sai fora. Põe fogo nesse computador. Celular você tem que pegar de vez em quando e dar uma olhada. Ver o que está rolando. Onde errei, Senhor? Errou porque você não monitorou. Todo mundo precisa ser discipulado. A gente não discipula só com as coisas de Deus, não. A gente discipula com a moral, com a ética, com os bons costumes. Viu? Toma cuidado. Quem tem filho em casa, discipula o teu filho. Pega o celular dele. Veja com quem que ele está andando. Ah, meu filho, pastor, é uma gracinha. Só dorme às 3 da manhã. Fica no celular, fica na internet. Vai, bonitão. Vai ver onde é que você vai entrar. Menino tem que ter hora de dormir, tem que ter hora de acordar. Isso é discipulado. Deus está falando aqui, viu? Deus está falando aqui, viu? Não adianta você ganhar a China e esquecer da esquina. Tem gente que quer fazer missões na China. Oh, glória, eu vou para a China. Vai para a esquina, irmão. Tem gente precisando de Jesus na esquina. Viu? É bom demais ir para a África, irmão. Mas tem africano aqui do nosso lado, irmão. Esse país tem alemão, tem africano, tem português, tem espanhol, tem holandês, tem tudo. Aqui tem de tudo, irmão. Ô terra fértil. Amém? Vou encerrar. Quem entendeu a mensagem,
Qual a excelência do chamado? O discipulado. Você vai pegar alguém para cuidar, sim ou não? Você dá conta de cuidar de quantos por ano? Começa cuidando da sua casa, que é um bom começo, viu? Começa cuidando dos seus filhos, tá? Não vá para a China esquecendo da esquina, viu? Deus é contigo, fecha os seus olhos, eu vou orar com você.